E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento aos nossos estudos através das resoluções de questões de concursos, desta vez para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de perito criminal da área Engenharia Mecânica, prova de 2013, questão aí sobre transferência de calor, especificamente parte ali que fala de equipamentos para isso, né? Os trocadores de calor será o tema da nossa resolução, tá bom? Então, em primeiro lugar, já gostaria de pedir o seu like para que você ajude este canal a crescer. E você sabe, quanto mais nós crescemos, mais condições temos de te ajudar, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para que você receba as informações sobre as postagens que nós fazemos aqui, tá bom? Então, vamos lá para a questão de número 39, onde ele diz o seguinte: analise o trocador de calor utilizado em sistemas de ar-condicionado central, mostrado em corte longitudinal e esquemático na figura, tá? E ele fala o seguinte: conclui-se, pois, que esse trocador de calor é do tipo A, serpentina com aleta, B, casco e serpentina, C, tubo duplo, D, casco e tubo e E, casco e serpentina com aleta, ou aleta, né? Então, para resolvermos, obviamente, essa questão, temos que conhecer o que é um trocador de calor e quais os tipos de trocadores de calor são existentes, tá? Então, a gente vai fazer exatamente isso, tá? Mas, em primeiro lugar, já gostaria de te informar que está aberto, tá, o nosso canal lá no Telegram para que você participe, porque lá nós conseguimos dar um dinamismo maior sobre as abordagens das resoluções das questões, coisa que a gente não consegue fazer aqui no YouTube, tá? Então lá a gente consegue entrar em pormenores sobre as resoluções das questões e temos ajudado bastante pessoas lá, tá? Caso você queira participar, é de graça, não paga nada, link está aqui embaixo na descrição e você será muito bem-vindo ao nosso canal, tá bom? Então olha só, pessoal, os trocadores de calor, eles são equipamentos ali utilizados para implementar a troca de calor entre dois fluidos ou mais sujeitos a diferentes temperaturas. É importante que você saiba isso, tá bom? Só há uma lógica no funcionamento dos trocadores de calor quando eles são submetidos a fluidos, tá? Em temperaturas diferentes, tá bom? Então, isso aí pode ser uma questão que se cobre, tá? Uma parte conceitual ali de princípio de funcionamento dos trocadores de calor. Então você tem que ficar bem atento a isso, tá bom? Então a classificação de trocadores de calor, ela pode ser feita da seguinte maneira, tá? Quanto ao modo de troca de calor, depois também temos quanto ao número de fluidos envolvidos no processo e também o tipo de construção, e existem outros elementos aí, tá? Mas os principais são esses, tá? Quanto ao modo de troca de calor, quanto ao número de fluidos envolvidos no processo e também o tipo de construção, tá bom? Então, falando novamente aí sobre a classificação dos trocadores de calor, a gente tem ali de acordo ao processo de transferência e também de acordo ao tipo de construção, tá bom? Falando um pouquinho aí de acordo com os processos ou a transferência em que isso se dá, nós temos ali de contato direto e também temos de contato indireto, aonde este irá produzir ramos de transferência direta e tipo de armazenamento. Já falando ali de acordo ao tipo de construção dos trocadores de calor, nós temos do tipo tubular e também temos do tipo placa. O tubular ele vai se destrinchar em três elementos, tá? Ou três tipos de trocadores de calor, tá? A gente vai ter ali o carcaça e tubo, também chamado de casco-tubo. A gente também vai ter o tubo duplo e teremos também o tipo serpentina, isso dentro da classe tubular, tá? E o tipo placa será somente ele mesmo. Então, falando aí um pouquinho, tá, da classificação tubular, especificamente da carcaça e tubo. Bem, um trocador, também chamado de casco-tubo ou carcaça e tubos, é uma classe de projetos de trocador de calor, né, cuja representação esquemática nós podemos verificar abaixo. É o tipo mais comum de
trocador de calor em refinarias de petróleo e outras grandes instalações de processos químicos e adequado para aplicações para alta pressão, tá bom? Então a galera que já trabalhou aí na área relacionada a petróleo, é muito comum esse trocador de calor, tá? E é o mais utilizado porque justamente você consegue trabalhar ali com altas pressões, tá bom? Como o seu nome implica, esse tipo de trocador de calor consiste em um casco, um grande vaso de pressão com feixes de tubos dentro dele. Um fluido corre através dos tubos e outro fluido corre sobre os tubos, através do casco, de maneira a transferir calor entre os fluidos. O conjunto de tubos é chamado feixes de tubos e pode ser composto por diversos tipos de tubos, planos, longitudinalmente, aletados e dentre outras predisposições, tá bom? Já falando aí, obviamente, dentro da classificação tubular da construção dos trocadores de calor, agora tubo duplo, como nós podemos ver através da representação esquemática, tá? O trocador de tubo duplo consiste de dois tubos concêntricos, ou seja, eles estão situados no mesmo centro. Um dos fluidos escoa pelo tubo interno e o outro pela parte anular entre tubos, em uma direção de contrafluxo, ou também você tem na mesma direção, tá? Então você tem aí o contrafluxo e tem no mesmo fluxo também, tá? Este é talvez o mais simples de todos os tipos de trocador de calor, pela fácil manutenção envolvida. É geralmente usado em aplicações de pequenas capacidades, tá? Já falando aí do tipo de construção, tipo serpentina, nós temos que este tipo de trocador de calor consiste em uma ou mais serpentinas de tubos circulares ordenadas em uma carcaça, cuja representação esquemática nós também podemos verificar abaixo, tá? Uma grande superfície pode ser acomodada em um determinado espaço utilizando as serpentinas. As expansões térmicas não são nenhum problema, mas a limpeza que é justamente ali um ponto a ser considerado por ser difícil, né, por ser complicada. Agora falando do tipo placa, né, nós temos aí que este tipo de trocador é normalmente construído com placas planas, lisas ou com algumas formas de ondulações, tá? Geralmente este trocador não pode suportar pressões muito altas, comparando ao trocador tubular equivalente. Então a representação esquemática também do tipo de trocador de placa ou de placas nós temos aí embaixo também, tá? São trocadores de calor tipo compactos, tá? Cujas algumas especificações a gente colocou aqui para vocês verificarem. Inclusive, é o tipo ali de trocador de calor que se utiliza ali nos radiadores de automóveis, tá bom? Então você já conheceu aí os principais tipos, né, de trocadores de calor que são utilizados aí nas grandes, médias e pequenas indústrias, tá bom? Então, como nós podemos concluir, esse trocador é do tipo casco-tubo, tá? Ou também chamado de carcaça e tubo, tá bom? Galera, espero ter contribuído para os seus estudos. Não se esqueça, se você gostou, entendeu, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Forte abraço e até a próxima!